Bom, eu queria compartilhar com vocês sobre a posição de dormir. Foi o que eu anunciei hoje no meu story, né? A posição de dormir, cada um tem o seu jeito peculiar de dormir, que se aconchega melhor, relaxa, descansa mais. Nessa live, eu não vou falar sobre insônia, tá? Insônia pode ser um conteúdo para uma outra live, um outro assunto. É realmente a posição, o seu jeitinho lá de dormir. Então, o nosso jeito de dormir fala muito de nós. Pode falar um pouco da nossa personalidade e também pode expressar como está a nossa situação no momento, como nós estamos vivenciando os problemas, as dificuldades no momento, tá? Bom, eu queria deixar claro para vocês que não significa que a pessoa que está dormindo no momento, numa determinada posição, talvez porque, dependendo da dificuldade, talvez ela esteja muito ansiosa, cheia de preocupações durante o dia e ela acaba dormindo numa posição. Quando ela superar essa dificuldade, os seus problemas, provavelmente ela acaba mudando um pouco o seu jeito de dormir. Então, não significa que ela vai ficar para sempre dormindo só daquele jeito. Principalmente se ela tiver a oportunidade de fazer um tratamento, um equilíbrio com os florais, né? Então, eu separei aqui várias posições para compartilhar com vocês, para ser realmente algo de conteúdo, tá? Por exemplo, aquela pessoa que costuma dormir esparramado na cama na diagonal. Ela nem dorme vertical e nem dorme horizontal, ela dorme na diagonal, numa posição que é difícil alguém dormir ao lado dela, porque ela costuma tomar todo o espaço da cama, é uma pessoa espaçosa. Normalmente, essa forma, esse jeito de dormir mostra que essa pessoa tem um pouco de dificuldade de respeitar o espaço do outro. Ela não tem muita noção de limites. E é algo constante, ela sempre dorme assim. E coitado do companheiro ou da companheira que tem que dividir o colchão, a cama, com uma pessoa espaçosa desse jeito. Existem duas flores que ajudam essa pessoa a se harmonizar, a se equilibrar e ter um pouco de noção do espaço e observar, respeitar o espaço do outro, para o outro também dormir confortável. Bom, dessas flores, uma é Heather. Heather ajuda essa pessoa a lidar com essa carência interior. Durante o dia, normalmente, pessoas assim, elas também demonstram nos atos dela, né? Por exemplo, sabe aquela pessoa que conversa com você sempre te tocando? Ou ela chega para conversar com você muito próxima de você, quase você recua e ela também vai perto. Aquela grude. Essa pessoa, ela é assim, ela é um adulto carente. Então, normalmente, provavelmente lá na infância dela, ela não teve o colo que ela precisava, a atenção merecida, o carinho, os elogios que ela tanto precisava para crescer, para se desenvolver, para ser um adulto resolvido. Então, o que acontece? Essa pessoa, de uma forma ou de outra, ela vai procurar chamar a atenção. Então, no sono, é aquela pessoa que toma espaço, se esparrama todo na cama. Outra flor também ajuda é a chicory, porque chicory é aquela pessoa que ela tem a tendência para o egoísmo quando ela não está bem. Então ela olha em volta do umbigo dela, né? Ela pensa só no espaço dela e que ela esteja confortável. E o outro dá um jeito, dorme lá espremidinho num canto, mas ela tem que estar toda espaçosa e confortável. Então chicory também ajuda para a pessoa assim. Então a pessoa, poxa, você toca. Ei, o espaço não é só meu, eu preciso pensar no meu próximo também. Ajuda a pessoa nesse sentido, tá? Aí também tem outra posição. Aquela pessoa que gosta de dormir agarrada no travesseiro. Você é assim? Dorme agarradinha no travesseiro? Olha, pessoa que tem essa tendência a dormir sempre abraçada no travesseiro, provavelmente
interiormente ela está precisando de um apoio, às vezes de um carinho, ela está se sentindo insegura, ou ela é uma pessoa insegura e precisa de ajuda, ou naquele momento, alguma situação que ela está passando está deixando ela insegura. Dormir abraçado a si mesmo, ou dormir abraçado com um travesseiro, ou a criança com um bichinho de pelúcia, tudo significa a mesma coisa. A pessoa se sente como que sozinha no mundo. E mesmo tendo alguém dormindo do lado dela, ela não se sente também aceita, ela não se sente compreendida, ela se sente só. Existem algumas flores que podem ajudar, por exemplo, cerato. Cerato é a flor que trabalha a autoconfiança. Então, quando a pessoa está insegura por alguma situação, algum momento que ela está passando, e ela se sente muito inquieta, insegura, não confia na capacidade dela, precisa ficar perguntando para um, para outro o que eles acham e tal, também não quer dizer que ela vá praticar, vá fazer o que as outras pessoas estão sugerindo para ela. Ela simplesmente está perguntando porque ela sente essa necessidade de compartilhar com outros a preocupação dela e ouvir uma outra opinião, mas não significa que ela vá fazer o que sugeriram para ela. É apenas ela está insegura e ela precisa ficar falando do problema dela. Então, cerato ajuda. E outra flor é o water violet. Porque o water violet é a flor daquela pessoa que se sente mal compreendida. Parece que ninguém a entende. Ela tem uma linha de pensamento e as pessoas têm uma outra linha de pensamento. E para ela representa que aquelas pessoas têm uma linha de pensamento inferior à linha de pensamento dela. Então isso quase gera uma altivez na linha de pensamento dela e ela se sente mal compreendida, as pessoas não a entendem. Também ela não desce da linha de pensamento dela para se fazer compreendida. Ela permanece lá e quer que os de baixo alcancem ela. Isso é difícil acontecer. Então ela se sente meio perdida, tipo, ai, ninguém me entende, ninguém me compreende, eu me sinto sozinha, ninguém me aceita. Water violet ajuda? Chicory também ajuda, né? Chicory vai em quase todas as posições, interessante. Com esse lado nosso de carência, à noite, quando a gente relaxa para dormir, e quando nós estamos dormindo, nós nos tornamos quase que um bebê, né? Nós estamos sujeitos, não estamos dominando nós mesmos, o nosso inconsciente relaxa, abre as portinhas, vem os sonhos, então nós não estamos controlando a gente mesmo, né? Naquele momento, dormiu, todo adulto dormindo parece um bebê. Então, Chicory vai em quase todas as posições para dormir. Quando a pessoa dorme toda coberta, só às vezes com o nariz de fora, às vezes nem isso, pode dar um calor terrível, mas ela se cobre todinha para dormir. Nesse caso, quando a pessoa tem essa preferência de dormir assim, é um sinal de uma busca extrema de proteção. Então, é um medo muito grande que ela tem, é uma carência em excesso na vida. Interessante, né? Então, ela se cobrindo, ela está se protegendo de qualquer medo que ela tenha, e ela está ali esperando que alguém venha proteger ela. Tem várias flores que ajudam em posições assim. Mimulus é uma das flores, porque Mimulus é a flor da coragem. Se a pessoa está passando por algum problema, ela tem que resolver alguma coisa difícil para ela, ela tem um desafio na vida que ela tem que superar aquilo, ela tem algo novo, desconhecido, mas ela precisa enfrentar, ou ela tem algum medo de algo mal resolvido lá atrás, ela morre de medo que isso aconteça novamente. Mimulus ajuda ela a ter coragem para enfrentar, para resolver, para pensar que há de ter uma saída, há de ter uma solução para o problema dela. Também tem a flor
Rock Rose. Rock Rose é a flor para pânico. Quando o medo já não é medo de algo conhecido, é um pânico. A pessoa sempre está preocupada com algo que nem aconteceu ainda. Nem aconteceu e ela já fica pensando, ai, mas será que? Ai, mas e se de repente? Ai, meu esposo não chegou do serviço ainda? Ai, será que aconteceu algum acidente? Será que foi assaltado? Será que não sei? Calma, às vezes o chefe pediu para ele ficar um pouco mais para conversar, às vezes acabou a bateria do celular, não tinha como carregar, atrasou alguma coisa. Então, não ficar pensando no pior, porque isso, pessoa que durante o dia, ela passa o dia todo preocupada, com muito medo, sempre pensando no pior que pode acontecer, provavelmente a noite dela vai ser uma noite, a noite é o reflexo do nosso dia, observem isso, sempre a noite é o reflexo, né? Então, Rock Rose vai acalmar a pessoa, por quê? Vai deixar ela bobada, anestesiada? Não, ele não é um antidepressivo. Rock Rose vai ajudar a pessoa a resgatar uma coragem heróica para não ficar sofrendo antes de acontecer. Mas quando vem aquele pensamento negativo, de preocupação, ela breca ele e pensa, peraí, eu não posso ficar pensando assim. Provavelmente aconteceu alguma coisa, tem um motivo, eu não vou ficar apavorada, não. E procura então alimentar o pensamento com coisas positivas, ou coisas provavelmente reais que podem ter acontecido. Outra florzinha, Aspen. Aspen é quando a gente passa assim com aquela apreensão, sabe, durante o dia. Ai, eu tenho uma sensação que parece que alguma coisa vai acontecer. E vive o dia todo naquela apreensão. São pessoas que quando você se aproxima dela, se ela não te viu, normalmente ela leva aquele susto. Ai, você me assustou. Como que eu te assustei? Eu só cheguei. Ai, você não... Né? Então é aquela pessoa que vive sobressaltada. Consequentemente, à noite, o sono dela não vai ser um sono tranquilo. Pode ter pesadelos. Então, essa forma de dormir toda coberta, só com o nariz de fora, né? Às vezes nem o nariz, expressa esse medo durante o dia e também essa carência excessiva, essa necessidade de proteção. Outra vez vem a flor chicory. Toda vez que surge essa carência, esse sentimento de colo, pode tomar chicory, que você vai superar essa dificuldade. Tem mais uma posição. Quem dorme de barriga para cima, com as mãos entrelaçadas atrás da cabeça, bem tranquilo, né? Quem dorme assim? Eu não consigo dormir assim, de jeito nenhum, nem 5 minutos. Mas tem gente que dorme um tempão assim. Então, pessoas que gostam, se sentem confortáveis em dormir assim, são pessoas que gostam de fazer amizades. São pessoas assim, que têm também um alto nível de confiança, são super confiantes, mas têm a tendência de ser folgados. Essas pessoas gostam de liderar, de ser líderes e ter o domínio das coisas à volta. Quando ela é uma líder, que ela sabe realmente ser líder, ela sabe guiar, ela sabe instruir, ela sabe dirigir, puxa que bacana, nós precisamos de líderes na vida, pais que lideram os filhos, professores que lideram os alunos, nós precisamos, desde que seja um líder em equilíbrio. Se não for um líder em equilíbrio, o que vai acontecer? Ele vai sufocar o outro e vai se tornar uma situação tensa. Ele vai impor regras. É através de imposição que ele vai guiar, não é com palavras sábias, de instrução, de orientação. Nós temos, por exemplo, independente de religião, nós temos o maior líder, que foi o Senhor Jesus, Jesus Cristo. Ele foi um líder que muitas pessoas seguiram, muitas pessoas seguem até hoje, mas ele nunca foi um líder impondo. Ele foi um líder com uma sabedoria plena. E quantas pessoas não seguem os ensinamentos dele? Por causa do amor, da sabedoria que ele passou para nós, os ensinamentos. Então é com prazer que a gente segue, né? A pessoa
que tem normalmente, tá? Costuma dormir assim. Ela tem isso nela de liderança. Quando ela não está em harmonia e ela começa a liderar, impondo regras, opa, aí a gente deve oferecer para ela Vine. Porque Vine vai harmonizar, vai equilibrar o que não está legal nessa pessoa. Ela não vai deixar de ser líder porque isso é um dom dela. Porém, ela vai liderar com sabedoria, com inteligência emocional. Não com ordens, em regras, em imposições, se sentindo superior aos outros. Olha que lindo que Vine faz na pessoa. Essa flor é maravilhosa. E a pessoa, quando está em desarmonia e precisa de Vine, ela se torna até arrogante. Porque só ela então que sabe. Só ela que sabe guiar. Mas ninguém. E essa pessoa costuma ser teimosa e ela alcança os objetivos que ela traça. Mas é a teimosia. Bom, vamos lá. Além de Vine, Chicory, porque ela não para pensar no outro, se o outro quer ou não quer. Ela vive ali em volta do umbigo dela e ela impõe e que seja feita a vontade dela sempre. Então ela não para sentir o outro, observar o outro. Ela não pensa no outro. Cherry Plum é uma flor que ajuda muito nessa situação. Aquela pessoa que ela age assim, impondo, dominando, porque na verdade ela morre de medo de perder o controle. Perder o controle dos filhos, perder o controle dos alunos numa sala de aula, enfim, de alguma forma na vida. Então, por medo de perder o controle, ela age com aquela dureza, aquela firmeza, não é bem firmeza, é dureza mesmo, impõe regras, faz aquela pressão psicológica no outro. Porque, na verdade, por trás daquela máscara que ela usa, ela é uma pessoa frágil, medrosa. Às vezes, ela não sabe nem falar não. Então, ela se impõe para que o outro não perceba a fraqueza dela lá atrás. Interessante, né? Como que as pessoas sempre têm uma fragilidade atrás de todo aquele líder, aquele cara que sabe, que manda, que tudo. Water Violet é outra flor que ajuda. Porque a pessoa assim, então ela se acha, ela é o líder, ela entende, ela sabe e todo mundo fica aqui na linha embaixo. Então, Water Violet é uma flor que ajuda o líder para descer e ouvir o outro. Quem sabe, não é porque ele é líder que ele sabe tudo. A vida é um aprendizado constante. O nosso dia a dia, eu gosto muito de observar as crianças, porque a gente aprende muito com as crianças, a inocência, a pureza das crianças. Então, o exemplo de um líder é olhar para o outro, ouvir o outro, não só ele que sabe tudo e é o certo. Ah lá, bora lá ver qual é a outra posição. Barriga para cima, de braço cruzado. Ou assim, né? Eu também não consigo dormir assim, mas tem gente que se sente confortável. Enfim, o que significa normalmente quem dorme assim? Dormir de costas, com as pernas esticadas e com os braços assim, são sinais de proteção para nós mesmos. E quanto mais cruzados estiverem os nossos braços, mais na defensiva nós estamos. E também quando estiverem com as mãos fechadas, às vezes, né, com a mão fechada, a pessoa provavelmente ela está passando por uma fase de uma grande tensão emocional. E ela expressa isso no corpo. A forma de dormir assim, ela está na defensiva. Não quer dizer que ela vai te ouvir. Pode falar, que você acha que tem que falar, mas não quer dizer que ela vai te ouvir. Ou ela pode até te ouvir, mas não quer dizer que ela vai fazer o que você está falando. Só que ela já está te mostrando que ela está colocando uma barreira entre ela e você. Perceba isso. Water Violet é a flor que também ajuda para que a pessoa não tenha lá aquela linha de pensamento, se sentindo superior aos outros, e ela não vai se abaixar para ouvir o outro, porque ela sabe, ela entende. Outra flor também é
Outra essência, desculpa, é rock water. Rock water é a essência da flexibilidade, jogo de cintura. Então a pessoa vai entender que nem sempre só ela que sabe, o outro também pode saber. Então, né, ela vai ter mais essa flexibilidade. Em Mimulus, se o motivo dela estar dormindo assim é porque ela sempre está na defensiva, ela está com medo? Medo de quê? Quando a gente está na defensiva, normalmente é porque algum medo a gente tem por trás, então a gente se defende. Nós vemos isso nos animais. Um animalzinho, quando ele está com medo, ele já fica na defensiva, né? Então, Mimulus ajuda para os medos em geral. A pessoa se harmonizando, ela vai se relaxar, vai passar aquela fase de tensão, vai ficar mais flexível, vai ser mais humilde para ouvir o outro. Às vezes uma sugestão do outro pode te ajudar a resolver aquele problema que para você estava te deixando tão tensa. E aí, provavelmente vai mudar a sua posição de dormir. Outra posição, chamada posição fetal, posição do feto. Posição fetal normalmente são pessoas tímidas e sensíveis. Também pessoas que pensam demais nos problemas. Muitas vezes sem necessidade, mas não desliga. Aparentemente, no dia a dia, elas demonstram ser pessoas fortes, que dão conta do recado. Trabalhadeiras, esforçadas, amorosas, ajuda um, ajuda o outro e tal. Mas aquela posição dela dormir, qual a posição fetal? Quando ela costuma dormir assim e com os joelhos encolhidos também, né? O joelho vem quase aqui no peito e os braços assim. Então, se a pessoa está dormindo assim, provavelmente ela está vivendo um momento na vida dela de muita preocupação. Então, ela passa o dia todo preocupada. À noite, ela vai dormir relaxada e tranquila? É óbvio que não vai. Outra demonstração também, nem sempre é isso. Pode ser, por exemplo, uma pessoa muito carente. Ela quer uma atenção, ela quer um colo, ela quer se sentir apoiada pelos demais. Às vezes pela família, pelos amigos. Ela precisa se sentir apoiada e não está se sentindo. Ou talvez ela está diante de um conflito e ela não está conseguindo resolver esse conflito. Então, essa posição fetal é uma posição que demonstra um acolhimento. Porque quando nós estávamos no útero materno, era um lugar aconchegante, quentinho, a gente ficava ouvindo a voz da mãe o tempo todo. Era um lugar maravilhoso, né? Então, essa posição é assim, uma posição de aconchego. E o que significa, quais as flores que podem ajudar a harmonizar a pessoa para que ela não precise de dormir assim, mas relaxe, né? Mimulus, se o motivo for um excesso de preocupações durante o dia. Rock Rose, se é aquela pessoa que vive preocupada, nem aconteceu ainda, ela já está pensando no pior e blá blá blá. Também ajuda. Walnut, para aquela pessoa extremamente sensível. É aquela pessoa que ela costuma comentar assim: eu costumo assim, quando eu chego em algum lugar, parece que eu sinto uma energia negativa. Ou quando eu cheguei, eu senti que aquela pessoa não gostou de mim, sabe? Aquelas frases assim. Na verdade, a pessoa está tão sensível, tão frágil, que ela não se sente bem. Ela é que absorve o que não está legal nas outras pessoas, ou realmente até no ambiente. O problema está com ela. Então, Walnut é a flor que ajuda a pessoa a não se sentir tão frágil, tão sensível, tão esponja, absorvendo tanto. Uns preferem dizer energia negativa, ou outros preferem dizer que
o humor daquela pessoa me afetou, as palavras de fulano me machucaram, ou o ambiente estava um ambiente tenso, a pessoa não se sentir assim, pelo contrário. Vamos supor que realmente seja verdade tudo isso? Se ela estiver bem, se ela estiver em harmonia e ela chegar nesse ambiente tenso, ela vai trazer alegria, bem-estar, as pessoas vão relaxar com a presença dela e ela vai fazer bem para aquele ambiente. É ela que vai levar o bem para o ambiente. Entende? Walnut é a flor que ajuda a pessoa nesse sentido. Outra flor, oak, para aquelas pessoas que suportam tudo, escondem da família e dos demais as suas dores e dissabores, os seus conflitos internos, porque ela sente que ela precisa ser um modelo, uma conduta, um bom exemplo para os filhos, para o ambiente de trabalho, para os amigos, para os colaboradores. Ela precisa ser aquele modelo de conduta. Então ela esconde tudo. As pessoas pensam que ela não tem problemas, que ela aguenta tudo, que ela é o pau para toda obra, que ela não tem medos, ela não tem preocupações. Ninguém imagina o que é que fica lá dentro dela, né? Ou é a flor que ajuda a pessoa não precisar ter essa necessidade de se mostrar tão forte assim. Ela vai lembrar que ela não é um robô, ela não é uma máquina e ela não é uma super nada. Ela é frágil, ela é humana como todos. Vai ter momentos que ela precisa chorar. Nós temos, por exemplo, nós temos a saliva, que mais? Quando nós estamos gripados, né? Limpa o nariz e tal. Então tem a lágrima também. E nós precisamos expressar isso. É uma limpeza até do corpo. É necessário o choro. É necessário que os outros entendam que ela também está cansada. Ela também precisa sentar um pouco, ela também precisa descansar. Ela também precisa ter um tempo para fazer uma caminhada. Ela também precisa pensar um pouco nela para ela continuar forte e poder continuar sendo de ajuda para outros. Por quê? O esteio, imagine o esteio de uma casa, né? Vamos falar de uma casa, o esteio. Se esse esteio balança e cai, o que acontece? A casa também cai. Então, para o esteio continuar firme, ser um suporte, um apoio para tudo, ele precisa estar firme, ele precisa estar bem estruturado. Então, para você continuar sendo esse modelo, bom modelo de conduta, esse bom exemplo, você precisa estar forte. Tá, é fácil falar, o difícil é praticar, então o que te ajuda? Esclerantos, né? A pessoa que fica muito durante o dia preocupada, mas não fala. Não se abre com ninguém vai adivinhar o que está no pensamento dela. Ela fica lá emburrada, carrancuda. E na verdade ela tá mega preocupada por causa do financeiro, por causa de um amigo que tá doente, por causa do... Mas não fala. Só fica lá encasquetando, pensando com os seus botões, né? Então à noite aquilo vem à tona. Então ela vai provavelmente ter aquela posição fetal. Se ela tomar esclerantos, ela vai se abrir mais, ela vai ser mais decidida, mais harmoniosa e vai... Então, provavelmente mudar a sua forma de dormir. Tem aqui uma outra posição de dormir. Vamos lá. Estranho? Orador ou saudoso. Sabe como é? É aquela pessoa, interessante esse nome, ela dorme de lado, com as pernas esticadas. Mas os braços, assim, os braços para frente. Nem tá abraçada no travesseiro, né? Mas as pernas esticadas e o braço para frente. Tá? O que significa, né? São pessoas abertas, receptivas, mas podem ser também cínicas e desconfiadas. Eita! Por indecisão,
elas também adiam muito para tomar uma decisão, para decidir algo, porque fica indecisa. Pensa, como eu estava falando de esclerantes agora há pouco, né? Pensando. Falo ou não falo? Faço ou não faço? Compro ou não compro? Pego ou não pego? E fica o dia inteiro pensando. Demora daí para decidir. Também normalmente são teimosas e não voltam atrás quando tomam uma decisão. Bom, quais são as flores que ajudam também a pessoa que dorme nessa situação porque ela está em desarmonia com esses sentimentos? Se for excesso de preocupação, pode pensar em mimos, a flor da coragem. Se ela fica prorrogando o que ela tem para fazer, amanhã eu faço. Quer saber? Semana que vem eu vejo isso. E fica empurrando. Clêmatis. A flor clêmatis é a flor da realidade. Pum, acorda. Tem que fazer logo, vamos fazer logo. Clêmatis ajuda. Agora, se ela tiver muito indecisa, escleranthus vai ajudar. Então, escleranthus e clêmatis. Decide logo, vai e faz. Outra flor, se a pessoa estiver cínica, é uma pessoa que sempre ela é cínica. Olha, se a pessoa está agindo assim, provavelmente ela tem algo mal resolvido dentro dela. É quase como uma raiva por alguma coisa do passado, ou que aconteceu ontem, ou mês passado, com aquela própria pessoa ou com uma outra pessoa. Então, aquela raiva dentro dela faz ela olhar para a vida de uma forma amarga e ela começa a ser cínica. É triste. Role ajuda a pessoa a se lavar, se limpar daquela mágoa e desenvolver um amor no coração e deixar de ser cínica, mas ser amorosa, ser verdadeira, ser honesta, ser sincera com as suas palavras. Também, se a pessoa for muito desconfiada, desconfia de todos e de tudo, por que ela é assim? Provavelmente, ela já passou por algo que deixou ela muito magoada, ou às vezes mais de uma situação que magoaram muito ela e ela se decepcionou muito, ou com uma pessoa ou com pessoas. Então, por causa dessa decepção que ela já teve, deixa ela desconfiada de tudo e de todos. Porém, o willow é a flor que ajuda a pessoa a lavar essas mágoas que ela tem no coração e ajuda ela a entender que não é porque aquela pessoa magoou ou aquelas situações magoaram que a vida é só isso ou vai continuar só trazendo mágoas para ela. Ajuda ela a se libertar do passado. Sabe aquele ditado antigo? Águas passadas não movem moinho? Já passou, não tem como voltar lá atrás, fazer de novo, fazer diferente. O que nós podemos é viver o presente investindo num futuro melhor. E isso sim nós podemos fazer. Então o willow ajuda a pessoa a se libertar dessas mágoas e deixa de ser tão desconfiada de tudo e de todos. Legal? Bom, vamos ver lá qual é a outra posição. Tô acabando. Tronco. Parece um tronco de árvore. Eu nunca vi pessoas dormindo assim, mas deve existir, né? Então, como é? A pessoa dorme de lado também, com as pernas esticadas e os braços esticados, tudo esticado ao longo do corpo. A pessoa dorme assim. Não consigo dormir assim. Mas, parece essa posição, né? De tronco de árvore, assim, parece que é uma posição rígida para dormir, não é? Mas essas pessoas costumam ser bastante flexíveis. Olha que interessante, flexíveis nos relacionamentos, são sociáveis, gostam muito de conversar e são confiáveis, de tal forma que outras pessoas podem até perceber uma certa ingenuidade nela, de tanto que ela confia. É o contrário do que eu estava falando agora de pouco, né? Aquela pessoa desconfiada, essa confia demais.
que gosta de fazer parte de grupos. Tem que estar presente num grupo aqui, num grupo ali, mas normalmente são pessoas muito organizadas. E aí elas têm a tendência de ser rígidas consigo mesmas, cobram muito de si mesmas. No caso, quais essências que ajudam a harmonizar? Rockwater, a essência da flexibilidade. Se a pessoa se cobra muito, ela não permite que ela errou, ela não aceita erros, ela não se perdoa, então ela precisa de Rockwater, né? Quem somos nós para não nos perdoarmos? Volto outra vez a falar, independente de religião, como Jesus Cristo nos perdoou, como que eu não vou me perdoar? Né? Então, o Rockwater ajuda você a lidar com os seus defeitos, com as suas fraquezas, não se conformando e dizendo assim, eu sou assim mesmo. Não. Enxergar o que não está legal em você e então se esforçar, buscar ajuda para ser melhor, se tornar uma pessoa melhor. Aí sim. Outra flor, Crab Apple. Crab Apple é para aquela pessoa extremamente organizada. Tudo no lugar. Uns colocam até etiquetas. Tá, que legal. É lindo a organização. Eu também amo organização. Agenda. Amo isso. Desde que a coisa aconteça de uma forma natural. Por exemplo, se pôde deixar tudo organizado, que especial, que maravilhoso. Antes de dormir, deixou a cozinha impecável. Puxa, que legal, amanhã cedo eu acordo, não tenho lá louça para lavar, mas de repente o meu dia foi exaustivo e cansativo, não deu, não tô conseguindo, né? Eu vou lavar amanhã essa louça. Tá, um dia ou outro, tudo bem. Eu só não devo me acomodar e deixar a louça suja toda noite, né? Entende? Então essa flexibilidade. Crab Apple ajuda nessa perfeição de organização. Lark, pelo sentimento de inferioridade. Então essas pessoas, pela ingenuidade delas, elas não conseguem enxergar maldade nos outros. Por quê? Normalmente nessa ingenuidade elas se sentem também um pouco assim inferiores, elas não enxergam que elas são tão capazes e por pensarem assim menos, elas sempre acham que o outro é mais do que elas, o outro pode mais, ela não dá conta, o outro só que pode. Então, Lark é a flor que ajuda a pessoa a desenvolver esse sentir e não ficar só olhando para os seus defeitos, se comparando com os outros, se achando menos que os outros, que o outro é melhor, que a outra é mais bonita, que o outro tem um carro melhor, a outra tem uma bolsa melhor, o outro tem isso, o outro faz aquilo, o outro... e eu não, eu vou diminuindo e vou sumindo. Não! Eu me comparar comigo mesma, felizmente, entre bilhões de pessoas na Terra, não existe uma outra Sara igual eu. Existem várias, mas igual eu não. Igual você, não existe. Você é único, você é única. Lembre disso, tá? Mais uma posição, vamos lá? Soldado. Posição de soldado. Os braços e as pernas estendidos, aí é de costas, não é de lado, é de costas, os braços e as pernas estendidos do lado do corpo. Posição, sentido. Posição de soldado. Parece, né? Eu falo, soldado deve ser rígido, né? Não, normalmente são pessoas calmas, mas reservadas, muito na delas. E tem a tendência de não somente serem rígidas consigo mesmas, mas serem rígidas com o outro. Leva tudo a sério, tem dificuldade de entender as brincadeiras e cria muita expectativa no outro, espera demais do outro. Aí nem sempre acontece e ela fica frustrada, decepcionada, magoada, não suporta bagunça e normalmente é bem sistemática.
Uau! Normalmente ronca. Não quer dizer que todos os que roncam, tá? Não vamos generalizar, lembrem disso. Ninguém é igual a ninguém. Quais as flores que ajudam essa pessoa? Beach. Beach é a flor da tolerância. Aquela pessoa que idealiza um mundo perfeito. Pessoas perfeitas. Uma casa perfeita, um filho perfeito, uma esposa perfeita e um esposo perfeito, um ambiente de trabalho perfeito. Isso não acontece, não existe. Então ela tem a tendência de fazer julgamentos, críticas. Inclusive, a minha maneira de pensar, eu respeito vocês, outros, mas eu não concordo muito com essa frase. Olha, eu vou te fazer uma crítica construtiva. Não sei, no meu pensamento não encaixa isso. Se é uma crítica, é uma crítica. Agora, se eu vou te falar algo que vai te ajudar, vai te desenvolver, vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, então eu não estou te criticando, eu estou te sugestionando, te dando uma sugestão, uma orientação. Isso sim, para mim, é algo que vai ser de ajuda. Agora, já a palavra crítica é como dizer aquela coisa assim, eu tenho uma invejazinha boa. Inveja boa? Inveja é inveja, não consigo enxergar uma inveja boa, né? Minha forma de pensar. Se alguém pensa diferente, como eu disse, já eu respeito. Tá, então beach ajuda a pessoa a ser mais tolerante, mais compreensiva. Ela não esperar perfeição no outro. Uma casa perfeita, uma casa onde tem criança. Você vai imaginar uma casa onde tem crianças com tudo no lugar? Olha, é difícil. Se existe, o ambiente ali é tenso, né? Claro que as crianças precisam aprender os limites, ter o tempo para brincar, ter o tempo para guardar os brinquedos e tudo mais. Mas precisa ter essa liberdade. Se não tem liberdade em casa, vai ter liberdade onde? Então, o beach ajuda essas pessoas extremamente rígidas, sistemáticas, não pode ouvir um barulho. Gente, então eu vou me trancar? Criança é alegria, é barulho, é risada, isso é criança. Outra flor que ajuda rock water, né? Novamente, rock water, ser flexível, não tem que ser tudo certinho, tudo perfeitinho. Rock water ajuda. E chicory, para aquela pessoa que só vive em volta do seu umbigo, só pensa em si, nos seus problemas. Por isso que ela é demasiada enérgica e rígida e crítica, ela não pensa no outro. De repente, coitada, né? A amiga lá, a colega de trabalho, a companheira, mas ela tá na TPM. Ai, coitada, né? Vamos ser flexível. Tem criança, não dormiu direito à noite, aí chegou cansada para começar o dia de trabalho. Vamos ser compreensível. E isso não quer dizer que você está concordando, às vezes, até com um erro do outro, mas você está compreendendo a situação. E a outra posição, estrela do mar. Estrela do mar é quando você dorme também de costas, mas com os braços assim ao redor da cabeça. Né? Posição assim, um pouco mais aberta. Revela uma pessoa leal, uma pessoa que leva a amizade muito a sério. Também gosta de ouvir os problemas dos outros, dar aquela atenção, aquele ouvido, que ajudar. Ai, me conta a sua dor, o que eu posso fazer por você? Mas só que também não gosta de ser o centro da atenção, não. Discreta, mas muito leal aos amigos. Bom, tem umas flores. Walnut é aquela flor, porque se a pessoa é muito pronta em ouvir o outro, o problema do outro, mas ela tem que estar em harmonia, porque, tudo bem, ela precisa entender o outro, vestir o sapato do outro para sentir onde o calo pega. É só dessa forma que ela vai entender o outro. Só que depois que ela ouviu o problema, ela deu um suporte, deu uma ajuda, deu um conselho, ela tem que tirar o pé, senão ela vai levar a dor do calo do outro com ela. Ela vai levar o problema do outro com ela.
Imagine, na minha sala de atendimento, todas as pessoas que eu ouço, que eu dou um suporte, eu dou uma ajuda, uma tem um problema leve, outro tem um problema gravíssimo, outro tem outro tipo de problema, e tem traumas. Se eu for ficar comigo, eu preciso vestir o sapato, eu preciso entender a dor do outro, senão como é que eu vou ajudar? Eu só vou criticar. Então, para eu entender, eu preciso. Só que depois que a pessoa sai, ou quando eu faço atendimento online, que a gente desliga, eu preciso desligar também. O problema é dela, não é meu. Então, o Walnut me ajuda a não pegar para mim o problema do outro. Red Chestnut é a flor do excesso de preocupação com aqueles que a gente ama. Então, o Red Chestnut ajuda a gente a entender que eu posso e devo ajudar até onde o meu braço alcança. Dali para frente, a pessoa precisa caminhar com os passos dela. Eu não posso fazer por ela aquilo que é ela que tem que fazer. Então, Red Chestnut me ajuda a entender o meu limite e onde começa o limite do outro. Outra posição, de bruços com as mãos embaixo do rosto. Tome assim. Ou assim, ou enfim, de bruço. Normalmente essa pessoa está passando por um momento delicado na vida, mas ela não quer expor as suas verdades, com medo de ser prejudicada. Então ela se fecha, ela se prende, e dormindo dessa forma é como se ela estivesse se protegendo de alguma ameaça, protegendo os seus órgãos, o principal, o coração. Então ela dorme de bruços, ela está se protegendo e ela está fechada. Ela evita expor as suas angústias, as suas dores, as suas preocupações, as suas dificuldades. Pessoas assim normalmente precisam da flor agrímone, porque a agrímone é aquela flor que trata a ansiedade, aquela apreensão no peito, aquela angústia. Por quê? A pessoa deixa de ser honesta com ela mesma. Ela finge que está tudo bem, para não ter cara feia, para não arrumar discussão, para não ficar um clima tenso. Ela disfarça e finge que tá tudo beleza, mas não tá. Ela engole sapos, um atrás do outro, vai ficando aquele entalado nela. Então, à noite, a tendência dela é dormir de bruço fechada. Bom, a agrímone vai abrir o peito, vai liberar. Por quê? Porque essa pessoa gradativamente vai começando a ser mais ela, a ser mais sincera. Ela não precisa ser grossa, estúpida de forma alguma, mas ela pode ser verdadeira, sabe? E expor os seus sentimentos, falar, olha, eu não quero, eu não gostei, eu não tô afim, você me desculpa, mas eu prefiro não ir, quero ficar em casa. Enfim, mas se eu fizer isso, eu vou perder tantos amigos, se eu ficar sendo sincera, bom, aí o que vale mais? Você ter 1, 2 verdadeiros amigos ou 100 que se dizem amigos, mas não respeitam a sua individualidade? Exigem que você seja o que eles querem, que você se entrose no grupo deles. Porque o verdadeiro amigo, você tem um dia lá que você não tá muito legal, se você tem as suas esquisitices, os seus jeitos, o verdadeiro amigo vai gostar de você do jeito que você é. Você não precisa mudar, ser camaleão. Precisa ser desse jeito para ser aceita. Normalmente os adolescentes são assim, né? Eles ficam mudando para serem aceitos, encontrar um grupo que aceitem eles, né? Mas a agrímone ajuda você colocar para fora, você expor realmente, falar, ser sincera, então vai provavelmente mudar essa posição de dormir. Agora, se você não fala por medo, mimos junto. Uma agrímone vai te ajudar a ter coragem então para falar. Outra flor, Centauri. Centauri não é para aquela pessoa
que engole sapo, ela, na verdade, ela gostaria de falar, mas ela não fala para não arrumar confusão. Não, senta-oria para aquela pessoa que ela nem sabe que ela não sabe falar não. A vida toda, as pessoas decidiram a vida dela, as pessoas escolheram por ela, ela se anulou, sempre se anula, sempre os outros, e ela na verdade se anulou tanto que nem ela sabe o que ela quer mesmo. É triste a pessoa assim. Então, normalmente é uma flor que trabalha quem sofre de depressão, porque a pessoa por anos se negando, deixando de ter vontades, de fazer escolhas na vida, ela não sabe nem quem ela é, o que ela gosta de fazer. Se você perguntar, ela pensa, não sei. O que você gostaria de fazer se você pudesse? Ai, sabe que eu não sei? Porque ela nunca escolheu nada. Sempre as pessoas decidiram por ela. Então, senta-lhe e ajuda. E provavelmente a pessoa, estando liberta de tudo isso, ela vai mudar a posição de dormir. E é isso. Acabou. Terminou aqui todas as anotações que eu fiz. Achei muito bacana. Agora vem cá. Por que eu contei tudo isso para vocês? O objetivo não é só curiosidade. Ai, que legal! Então quer dizer que fulano... Ah lá, você dorme assim, né? Ficar apontando o outro. Ou, achando engraçado só. Eu contei tudo isso, essas informações são preciosas. Porque você olha para você e pensa assim, puxa vida, eu acho que eu durmo assim. Será? Ah, então é por isso que eu durmo assim, por causa disso. Eu preciso de ajuda. Não tá legal? Então você vai buscar uma ajuda. E os florais de Bach têm todo esse suporte para te dar. Para você superar o que durante o dia te angustia, te deixa ansiosa, medrosa, preocupada, mágoas, dores, tristezas, rancores. Te ajuda a superar. E olha, gente, nada como ter uma noite de sono gratificante, porque o dia seguinte, o bem-estar do dia seguinte depende muito de como foi a nossa noite. Mães de bebês que passam aquela fase que emenda o dia com a noite, né? 24 horas. Coitadas, né? Os pais, eles ficam meio zumbis assim, né? E aquilo prejudica a concentração, a memória no outro dia, um pouco de irritabilidade. Então, uma noite de sono mal dormida, nós temos os prejuízos, tá? Então, eu espero que esse assunto tenha ajudado muito vocês aqui. Tá acabando o meu tempo aqui, falei demais hoje. Não vai dar, tá bom? Amanhã temos a próxima live e amanhã eu conto pra vocês o que eu vou falar. Só tenho segundos para encerrar. Obrigada a presença de todos. Um beijo no coração, uma boa noite, um bom descanso e nos vemos amanhã.